Boa tarde, eu sou a Aline Rodrigues e está entrando no ar mais um programa Bate-Papo MAC Cultural, com mais uma conversa interessante para a sua tarde. Para me acompanhar está Thiago Romero. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvinte. Hoje no nosso programa vamos receber um jovem ator, mas com uma carreira promissora, Geraldo Rodrigues. Em nosso bate-papo, Geraldo vai falar da sua experiência em atuar no cinema brasileiro e como vê a situação do cenário atualmente. Hoje, com 28 anos, Geraldo teve sua estreia nos palcos em Indaiatuba, aos 16. Daí nasceu sua paixão pela sétima arte. Mais tarde, formou-se em Psicologia e em Arte Dramática, ambos os diplomas conquistados pela Universidade de São Paulo. Já conquistou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Taquari, em Pernambuco. Rodrigues atuou em sua carreira em diversos curtas-metragens, em campanhas publicitárias e teve seu trabalho reconhecido principalmente em 2 longas brasileiros, Linha de Passe, em 2008, dirigido por Walter Salles, e Em Cara ou Coroa, de Hugo Giorgetti, que estreou ano passado nos cinemas. Agora vamos ao nosso bate-papo com esse jovem e talentoso ator. Estamos na linha com Geraldo Rodrigues. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Aline. Tudo bem? Tudo bom. Bem. Geraldo, para começar a nossa conversa, você começou sua carreira muito jovem, né? E hoje, ainda novo, já possui um belo repertório profissional. Por isso que a gente gostaria de saber inicialmente quais foram os principais obstáculos que você enfrentou até chegar à atuação do seu primeiro longa nacional. Olha, os obstáculos, acho que principalmente a gente decidir, para mim foi principalmente decidir que eu queria trabalhar com teatro, que eu queria ser ator, né? Por quê? Porque tem uma ideia, assim, de que essa profissão é uma profissão muito difícil. Uma profissão onde você precisa ter ou muito talento, ou ser muito bonito, e no fundo, você conseguir sobreviver, você conseguir trabalhar na sua profissão, é uma questão de persistência, é uma questão de você se dedicar. Então, acho que o desafio maior mesmo foi, acho que ter essa convicção interna e tomar essa decisão de querer ser ator. Você sente uma falta de apoio assim, para os novos atores brasileiros, para dar uma guinada nessa sua carreira? Eu acho que toda profissão, quando você começa, ela é difícil, né? Se você for médico, advogado, toda profissão tem um começo difícil. Eu acho que a gente aqui no Brasil agora, a gente está vivendo um momento muito, muito bom. Por quê? A gente tem uma lei que acabou de ser aprovada, ou tem algum tempo que já foi aprovada, mas que está entrando em vigor agora, e que ela exige que as emissoras de TV, da TV a cabo, elas tenham uma programação produzida aqui dentro do Brasil. Uma porcentagem das horas tem que ser produzida aqui no Brasil. E isso foi uma coisa muito positiva, por quê? Porque impulsionou a criação de novas séries, de novos programas, de filmes. Então a gente está vivendo num momento, esse momento exatamente de 2013, é um momento para a gente de teatro, cinema, muito, muito bom. Legal. E agora com relação ao filme no qual você atuou em 2008, o filme Linha de Passe, como foi trabalhar com o Walter Salles, né, que é um diretor já bem conhecido, com uma carreira consolidada em Hollywood, que fez filmes como Central do Brasil? Como foi trabalhar com ele? Foi muito, muito legal. Foi um aprendizado muito, muito intenso e foi um prazer muito grande, porque o Walter é um cara... O Walter e a Daniela, né, eles dirigiram juntos. Os dois formam uma duplinha ótima. O Walter ficava um pouquinho mais com a câmera, decidindo os enquadramentos, e a Daniela um pouquinho mais com os atores. E eles tinham uma sinergia muito forte, né? Eles tinham um entrosamento muito bom, então eles sabiam com muita clareza o que eles queriam, e ao mesmo tempo, nós atores, a gente vinha se preparando, antes de começar a filmar, por 3 meses já, ensaiando todos os dias com a Fátima Toledo, fazendo laboratórios também. Então, quando a gente chegou, foi assim, ao mesmo tempo que existia um nervosismo, né? Nossa, todo mundo ali era o primeiro filme, com exceção do Vinícius, mas eles confiaram na gente, confiaram em mim, confiaram nos outros atores, e acho que a gente se sentia motivado a tentar dar o melhor em cada cena, em cada plano, em cada take. Sim, essa segurança é meio caminho andado, né, para fazer um bom trabalho, né? Sim, isso, e acho que uma das coisas muito bacanas do Linha de Passe foi que a gente teve uma preparação muito legal. A gente chegou para filmar pronto. Então, o que os diretores pedissem, a gente poderia chegar
se não a fazer completamente o que eles queriam, a chegar muito perto. Ô, Geraldo, a gente leu uma entrevista sua dada em 2008, na época da estreia do Linha de Passe, em que você falou da intensa preparação para viver o evangélico Dinho, né? Você acredita que essa preparação, assim como os outros laboratórios para os diferentes trabalhos, pode mudar sua percepção sobre determinados assuntos, né? Como, por exemplo, nesse caso, o personagem sobre o mundo dos evangélicos? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando a gente está distante, né, de um assunto, às vezes a gente pode olhar com muito preconceito. E quando a gente vai se aproximando, se a gente tiver uma abertura, uma cabeça boa, não que eu tenha uma cabeça boa, mas no caso do filme eu me abri muito para esse universo. Então a gente começa a ver mais as semelhanças, né, em vez de focar só nas diferenças. Uhum. E principalmente no caso do Dinho, eu me foquei muito em encontrar o que era a minha fé, o que eram as minhas dúvidas e trazer isso para o personagem. E acho que isso foi uma forma também de entender melhor os evangélicos, não que sejam todos iguais, porque eu posso entender todos, mas entender melhor esse universo da fé. Aprender também, né, com o seu trabalho. Isso, exatamente. Agora, Geraldo, fala pra gente como foi participar lá do Festival de Cannes, ter o seu filme concorrendo ao Palma de Ouro. O que significou isso pra você? Isso foi um luxo, a coisa mais chique que eu já vivi, já passei perto, já presenciei. A gente viajou alguns dias antes da data de exibição do filme, que aliás é dia 17 de maio, semana que vem, essa semana que acho que vão fazer 5 anos que o filme estreou. Uhum. Então a gente viajou um pouquinho antes, chegou na França, depois foi para Cannes, ficamos lá no hotel, a produção nos convidando, né, tudo pago, a gente recebia uma diária e tal, e a gente passeou pela praia, e aí chegou o dia em que a gente ia assistir o filme, porque nenhum dos atores tinha assistido o filme ainda, a gente assistiu o filme na estreia mesmo no festival. Inclusive a gente deu uma entrevista antes do filme, antes da gente mesmo assistir o filme, contando como tinha sido fazer, e falando, gostei muito, claro, do filme, mas ninguém tinha assistido. Aí chegou a noite de assistir o filme, aí foi uma emoção enorme, porque é um cinema, assim, devem caber 1.000, 2.000 pessoas. Sim. Nós atores estávamos muito nervosos, mas também muito felizes, né, de estar ali. E depois que o filme acabou, principalmente eu, e acho que todo mundo eu fiquei muito satisfeito, gostei muito. E saímos, fomos para uma festa, e nos dias seguintes a gente ainda continuou no festival, porque tinha a premiação e tudo, a gente foi embora um pouquinho antes da premiação. Legal. E a experiência com conhecer outros atores de outros países, foi bom? Deu para trocar ideias? Deu sim, a gente teve uma noite em que a gente conheceu o Champagne, que era o presidente do júri. Então a gente estava sentado assim, jantando, aí o Champagne, o presidente do júri, a gente não podia chegar muito perto, assim, porque podia, como se diz, ele achar que a gente estava fazendo um lobby, alguma coisa, podia pegar mal. Sim. Mas aí uma hora ele estava ali conversando com o Walter, porque eles são amigos, e daí eu e o Kaique fomos até o Walter e pedimos para saber se a gente poderia conhecer o Champagne. E o Walter apresentou, eu fiquei sem palavras, falei, é muito prazer, sou muito fã, em inglês, e logo pedi licença e saí, mas saí assim, sentindo que eu tinha feito uma travessura boa e ao mesmo tempo falando, putz, eu conheci o Champagne, quem diria. Legal, legal. Geraldo, agora falando sobre o filme que estreou ano passado, né, que você reviveu o Getúlio, o Cara ou Coroa, que foi bastante elogiado pela crítica, inclusive, né? Era um ator, o seu personagem, que dava refúgio na casa do avô da sua namorada ao seu irmão, né, vivido pelo Emílio de Mello, que teve que fugir da censura política na ditadura militar. O crítico Rubens Filho chegou a falar que seu personagem era político, né? Ele não queria muito se envolver em tudo isso. Você acha que nesse cenário, assim, existe isso atualmente? Muitos atores, muitos artistas que não se envolvem politicamente por medo? Boa pergunta, não sei te dizer se hoje em dia as pessoas têm medo de se envolver na política. É uma boa pergunta. Eu acho que tem um lado que a gente às vezes acha, e acho que isso desde a época da ditadura
e até hoje, e acho que nisso o Caro Coroa foi um filme que foi muito acertado, a gente acha que a gente está sendo controlado. A gente acha que ou a política, ou um grupo, ou uma religião, ou alguém possa ter um controle sobre a nossa vida. E que no fundo, isso não é verdade. Porque, por exemplo, no Caro Coroa, o Hugo fala uma coisa que eu gostei muito de ouvir. Ele disse assim, a ditadura aconteceu na época, mas a época, ela transcende a ditadura. A época, ela é maior que a ditadura. As pessoas tinham suas vidas afetadas? Sim, tinham. Mas ao mesmo tempo, a vitalidade, a criatividade, a solidariedade, elas estavam presentes e elas, de alguma forma, ajudavam a superar, inclusive, a violência, né, que existia naquela época. Uhum. Hoje em dia, eu acho que a gente tem nas nossas mãos, independente se a gente está fazendo política nos partidos políticos, ou se a gente não está, a gente tem nas nossas mãos redes sociais, blog. Hoje em dia a gente tem um canal de comunicação com o mundo muito aberto, que é a internet, e muito acessível. Então, por exemplo, um programa como o Porta dos Fundos, que é um programa que não conta com uma emissora que chega ao Brasil inteiro por trás, eles atingem milhões de pessoas e fazem um sucesso incrível. E de alguma forma eles fazem o quê? Eles compartilham piadas, mas poderiam ser pontos de vista, e muitas vezes críticas, muitas vezes coisas que dizem respeito ao nosso momento atual na sociedade. Então acho que a política, ela não se faz só nos partidos, ela se faz em cada escolha e hoje em dia de uma forma mais aberta, de uma forma mais ampla, pelas redes sociais, pelos canais de comunicação e pela internet. Sim, legal. E, Geraldo, como você vê grandes nomes da nossa dramaturgia, como Selton Mello, Wagner Moura, só no cinema agora? Faz tempo que você nem vê eles em novelas. Você acha que isso é uma tendência? Não sei. Eu acho que tem grandes nomes no cinema, Wagner Moura, Selton Mello, tem grandes nomes também nas novelas, tem grandes nomes também no teatro. Eu acho que tem assim, de repente, um chute que eu dou é assim, tem o jogador que joga no ataque, tem o jogador que joga na defesa e tem o jogador que joga no gol. Uhum. Do cinema para o teatro, para a TV, muda um pouquinho a posição em que você joga, porque muda o tamanho do que você vai atuar, muda o cotidiano que você vai ter que viver, né? Então, às vezes um jogador pensa, eu gosto de jogar no ataque. E às vezes o ator pensa, eu gosto de atuar no cinema. E hoje em dia, acho que com as pessoas indo mais ao cinema assistir filme brasileiro, porque os filmes brasileiros estão melhores do que era no passado, porque tem mais incentivo, etc., cria-se um mercado em que o ator consegue viver de cinema. Sim. O que é muito legal, por quê? Porque o cinema é uma arte especial, eu acho. Porque as pessoas preparam um filme por muito tempo para, enfim, estrear e as pessoas irem assistir focadas ali no filme, sentadinhas, em silêncio, comendo sua pipoquinha, né? Então, eu acho que cria esse mercado e os atores podem aproveitar esse nicho para trabalhar com isso. Bom, obrigada, Geraldo. O nosso tempo está chegando ao fim. Para finalizar, o nosso muito obrigado ao autor Geraldo Rodrigues pela participação em nosso programa, o Bate-Papo MAC Cultural. Obrigado, Geraldo. Sua participação foi muito interessante e esclarecedora para nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado vocês dois. É um prazer para mim estar aqui junto com vocês no programa. Valeu. Obrigada. E o programa em que entrevistamos o ator Geraldo Rodrigues fica por aqui. Este foi um trabalho realizado pelos alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Aline Rodrigues Imércio, Rodrigo Bentivegna, Mariana Catapani, Rafaela Cimenton e Thiago Romero. Alunos do 4º semestre de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Operador de áudio Donizete Paruti. Orientação professora Lenise Vilaça. Até o próximo Bate-Papo MAC Cultural. Obrigada por sua presença. Até o próximo Bate-Papo MAC Cultural. Boa tarde e até a próxima. Tchau.